Pessoal, bom dia. Se alguém puder me sinalizar que está tudo ok com o som, eu agradeço. Antes de começar a aula, esclarecendo aqui a dúvida da Gabriela, que talvez seja de outras pessoas, né? Ela perguntou se, em relação à atividade do filme, todas as integrantes têm que responder ou só uma pessoa. Pode ser uma pessoa só, viu, Gabriela? Mas eu vou pedir para que no formulário de respostas vocês coloquem antes de cada uma das perguntas o nome das pessoas do grupo, para depois eu poder localizar, tá bom? Mas não precisa ser todo mundo, não, tá? Então vamos lá. Bem, a gente retoma aqui o tema esquizofrenia e conclui ele hoje, né? E a gente vai partir para um outro tema que são as síndromes orgânicas, que é um outro guarda-chuva, né, que vai compor aí o nosso estudo das psicopatologias em adultos. E a gente vai falar de um quadro muito específico que agora em épocas de Covid deve estar acontecendo bastante aí nos hospitais, que é o quadro de delirium ou síndrome orgânica, aliás, ou quadro confusional, que a gente tem também um sinônimo, e vai falar, talvez, aí eu não sei se hoje a gente consegue avançar tanto, falar de demências, né, que são quadros bem importantes aí que acometem principalmente, mas não exclusivamente, pessoas mais idosas. A gente tem notícias aí de pessoas jovens, relativamente jovens, com seus 40 e tantos anos, que começam a desenvolver alguns tipos de demências. Então, não é só uma coisa de idosos, não, né, como a gente vai ver. Mas temos muitas coisas ainda para falar aqui de esquizofrenia, né, e eu vou fazer aqui traçar um panorama de algumas questões que aparecem bastante na literatura sobre o esquizofrênico, né, o que vai acontecer do ponto de vista ainda sintomatológico e também das consequências da esquizofrenia, tanto no campo cognitivo como no campo interpessoal, né, do funcionamento social dessas pessoas, né. E aqui eu vou usar bastante o filme, né, que vocês estão analisando aí como um bom exemplo, né, de algumas coisas que a gente vai perceber em certos esquizofrênicos, não em todos, né, a gente já viu até aqui, até com base nos vídeos que eu compartilhei com vocês na aula passada, que a gente vai ter esquizofrênicos com um relativo bom funcionamento, comparativamente a outros que continuam tendo, às vezes, fenômenos alucinatórios, às vezes continuam tendo, às vezes, um pensamento mais delirante, pelo menos em algum aspecto da sua vida. E, por fim, aqueles pacientes que, às vezes, né, eu acho que são a pior forma de apresentação da esquizofrenia, aqueles pacientes institucionalizados, né, que ficam em manicômios, né, infelizmente a gente ainda tem algumas dessas instituições espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né, onde essas pessoas ficam anos a fio internadas, às vezes exclusivamente naquele lugar, sem poder sair, né, porque não tem uma família, né, com quem eles possam contar para poder sair do hospital e ter uma reinserção social. Então, a gente vai ter diferentes apresentações de esquizofrenia, e aí algumas coisas que vão ser então mais singulares, né, nesse quadro. Então, hoje a gente vai falar dos chamados sintomas positivos e negativos, vai falar da cognição, né, do que a gente tem em termos de literatura sobre o processamento cognitivo, de uma forma geral, né, a questão da atenção, da concentração, do pensamento desse indivíduo com esse quadro, o comportamento, né, o que chama a atenção nessas pessoas de uma forma corriqueira, e, finalmente, aí o funcionamento social desses indivíduos, né, com o que a gente tem na literatura e também na experiência empírica, né, diretamente com pessoas que tenham esse tipo de diagnóstico. Bem, eu vou tirar aqui um pouquinho da minha câmera, que tem bastante informação aqui, né, nesse slide e alguns outros mais para frente. O que a gente chama de sintomas positivos da esquizofrenia? Se vocês verem qualquer texto clássico que trate desse diagnóstico, vocês vão encontrar o paciente tem mais sintomas positivos do que negativos, ou o contrário, né? Aqui o positivo, ele não diz respeito a alguma coisa
que seja positiva no sentido senso comum da palavra, né? Então, então é uma coisa boa. O que a gente chama de sintoma positivo da esquizofrenia diz respeito a um tripé de sintomas, né, que são os delírios, alucinações e o comportamento mais desorganizado, que é o que pode dar o tom da esquizofrenia em boa parte das pessoas que têm esse diagnóstico. É aquilo que é mais visível, né? Quando a gente, como observador, olha uma pessoa, a gente consegue claramente perceber a presença desses sintomas, por isso que eles chamam sintomas positivos, né? Não sei se a expressão é a melhor, né, que a gente poderia empregar, mas a literatura usa esse tipo de expressão, né? Então, o que a gente vai ter no sintoma positivo, então, é esse tripé que eu comentei agora há pouco, né? E que vai se apresentar de uma forma muito mais evidente num período de piora do quadro de esquizofrenia. Como a gente tinha visto naquele diagrama, lá no comecinho do bloco desses slides que a gente está mostrando aqui, aquele diagraminha que tinha, né, a linha de normalidade e a pessoa que tem depois um primeiro período psicótico, depois ela volta para a normalidade ou não. Então, aqui a gente está falando de um indivíduo que ele vai ter um período de agudização desses sintomas, uma piora desses sintomas de uma maneira bem perceptível, e aí, com o tratamento, ele pode tanto melhorar plenamente, como ele pode ter, né, um decréscimo, né, no funcionamento psíquico dele, de modo que ele nunca volta a ser aquela pessoa que ele era antes. Então, a gente vai ter, às vezes, esse tipo de evolução acontecendo com esse paciente, mas com certeza os sintomas positivos aparecem com muita força na época do surto, né? E o que que a gente chama de surto, né? É uma expressão que ela se popularizou, a gente usa aí de uma forma corriqueira, o fulano está surtado, acordei surtado, né? Do ponto de vista técnico, né, então, o que que a gente chama de surto, né? Um estado emocional agudo, alguma coisa que acontece de forma abrupta, caracterizado por uma grave desorganização psíquica e fenômenos delirantes e alucinatórios com perda do juízo crítico da realidade. Então, essa é a acepção que a gente tem tecnicamente do que é um surto psicótico, né? E isso vai aparecer com muita força, principalmente no campo da esquizofrenia, né, que a gente considera um transtorno psicótico crônico. Por que crônico? Porque ele não melhora. A gente vai ter um abrandamento dos sintomas, a gente vai ter uma pessoa que melhora, né, de algumas coisas, mas que vai ficar com déficits, vai ficar, às vezes, com sequelas, né, do quadro principal dela. Vou usar aqui o John Nash, do Uma Mente Brilhante, né, como um bom exemplo disso. Ele era um catedrático de matemática lá numa universidade renomada nos Estados Unidos. Ele já tinha um funcionamento que deixava a desejar em alguns quesitos, né? A relação interpessoal dele era bastante acidentada, né? Quem viu o filme já respondeu até as questões do trabalho, que você percebeu disso. Então, ele tinha um jeito muito desastrado de lidar, por exemplo, com mulheres, né? Mas, ainda assim, ele continuava mantendo uma produtividade, ele era uma pessoa reconhecida no meio acadêmico, até que ele foi, aos poucos, desenvolvendo uma concepção delirante, né, também alucinatória, né, que tinha a ver com aquela ideia, né, de que que ele fazia parte de uma conspiração governamental. Ele começou a ficar muito, né, enredado nesse tipo de pensamento, até que ele começou realmente a ter um comportamento mais disruptivo. Isso quem foi acompanhando muito foi a esposa dele, né, aquele momento em que abre-se lá o galpão, onde tem um monte de papelzinho e notícia de jornal grudado ali nas paredes, né? Então a pessoa estava realmente enredada numa forma muito fantasiosa, muito distante da realidade, e isso vai fazer muito parte, então, desse cenário do campo psicótico, né? Onde você vai ter essa desconexão com o real, né? E às vezes uma dificuldade, às vezes não, com certeza uma dificuldade muito grande do sujeito discriminar o que é real e o que é uma produção mental dele,
né? E isso vai acontecer com muita força, então, nos chamados surtos psicóticos, né? Isso é muito variável de um paciente para o outro, essa questão do melhorar plenamente ou não, continuar tendo alguma coisa que destoa dessa percepção mais sensata da realidade. E aqui eu vou citar o outro vídeo do aquele rapaz, o Wagner, né, que foi retratado no programa A Liga, que eu até acho que eu apresentei então aqui na classe um fragmento da história do Wagner, em que mesmo tratado, né, mesmo fazendo um emprego aí de uma medicação antipsicótica contínua, mesmo fazendo parte aí de um tratamento mais ampliado com terapia, né, com abordagem de grupo, né, então ele era uma pessoa bem aderente ao tratamento, mas mesmo assim ele continuava achando que ele tinha alguma conexão com o Superman, né, com o Renato Russo, né, que não deu para passar no fragmento que eu mostrei para vocês. Mas ele dizia que ele tinha uma ligação espiritual com o Renato Russo e que algumas letras de música do Renato, do Legião Urbana, foram feitos especialmente para ele, para o Wagner, né, como se fossem uma espécie de recados do cantor para o Wagner, né? Então, é aquela pessoa que mantém ainda algum tipo de desconexão com a realidade, embora para muitas outras coisas ele seja uma pessoa que conversa, que tem, inclusive, uma noção, né, do diagnóstico que ele tem, né? Ele consegue ter uma vida interpessoal, ele consegue ter uma rotina, mas existem algumas coisas que ainda continuam como, né, uma espécie de déficit psicótico, dentro da forma dele dele lidar com as coisas da realidade, né? O Mário está falando aqui, né? Isso me deixou meio em dúvida, porque as alucinações já começaram naquele primeiro dia, né, com o colega de quarto. Sim, é uma coisa que o filme ele vai retratando assim de um jeito muito hábil, né? De mostrar o quanto não é uma coisa que aparece do nada. Ele vai tendo fenômenos que vão, né, vão crescendo, né? O John Nash, né? Ele vai tendo uma espécie de afastamento da realidade e uma entrada num mundo paralelo que é dele, né? Que é alguma coisa que ele concebe que esteja acontecendo de uma maneira equivocada, né? Mas que para ele, né? E isso é uma característica do delírio, né? Enquanto a pessoa não está em tratamento, ela acredita piamente naquilo, né? Não só naquilo que ela vê, no que ela ouve, né? Que não condiz com a realidade, mas com aquilo que ela pensa em relação a uma determinada situação, né? Por isso que quando a gente vai, às vezes, avaliar um paciente com esquizofrenia, o mais corriqueiro que a gente tem é alguém que vai falando de uma história que ela vai aos poucos se construindo dentro de um jeito psicótico de ver a realidade. E quem está ao redor também percebe isso. Então, é aquela pessoa que começou de uma hora para outra a se isolar da família, a ter comportamentos estranhos, coisas que são diferentes do que era anteriormente. Tá? E aí, os sintomas negativos, né? Por que eles chamam de negativo? Porque isso diz muito respeito não a esse tripé que eu falei, mas outros fenômenos que dizem respeito, por exemplo, a um afastamento social. É aquilo que lembra o esquizofrênico, e alguns dos pacientes que a gente atende, eles têm essa característica de serem pessoas que às vezes acabam desenvolvendo uma maneira de se enredar com essa fantasia, com esse fenômeno delirante, né, e se afastar socialmente, né, acabam tendo uma marca de solidão, inclusive, bem importante, né, do ponto de vista factual, quando a gente ouve aquele paciente que a família diz que depois que ele teve aí um diagnóstico de esquizofrenia, ou até antes, a gente tem aquela fase prodrômica que eu falei, né, antes de ter um diagnóstico, ele já tinha alguma coisa mais disruptiva dentro do comportamento dele, né? E aí, nesse sentido, a gente vai ter uma pessoa que ela desenvolve uma espécie de apatia, inclusive, em relação às coisas da vida. Então, o que a gente chama de sintoma negativo é exatamente essa questão que diz respeito a uma maneira esquizofrênica
né, de ver a realidade na linha do ficar, né, enredado no próprio mundo, né, e às vezes não ter esse compartilhamento da vivência dele com ninguém. A gente tem histórias de esquizofrênicos que vivem, às vezes, isolados da família, vivem num cômodo de quarto, ou aqueles moradores de rua, que às vezes, né, acabam vivendo de um jeito muito solitário, não interagem com outros moradores. A gente tem uma boa parte, infelizmente, de moradores de rua que são portadores de psicopatologias, inclusive de esquizofrenia mesmo, e que são aquelas pessoas que têm uma espécie de desconexão perene da realidade, né? E essas pessoas, às vezes, elas têm, então, esses sintomas que a gente chama de sintomas negativos, né? Então, são pessoas mais arredias, mais evitativas, né? Então, eu até coloquei aqui um exemplo para a gente pensar nisso, é aquela pessoa que se tranca em casa e que não fala com ninguém, porque em seu delírio ele acredita que todos o querem mal, que seus inimigos ocultos podem estar tramando alguma coisa que venha prejudicá-lo. Ele tem sintomas positivos? Tem, né? Ele tem esse delírio de que as pessoas querem prejudicá-lo, mas o comportamento dele predominantemente faz a gente pensar em sintomas negativos, essa questão mais arredia, mais evitativa, né? Então, o que a gente vai ter nos sintomas negativos, né? A gente vai ter aqui 5 sintomas que aparecem com força, que são chamados de sintomas negativos da esquizofrenia, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, a expressão emocional diminuída, avolia, alogia, anedonia e falta de sociabilidade. Falta de sociabilidade é isso que eu já estou falando aqui, né, essa questão do isolamento social, né? Mas a gente tem outras coisas que vão acontecer aqui, né? Então, a gente às vezes tem alguns esquizofrênicos, né, que eles são reconhecidos não por delirarem, alucinarem, mas porque eles têm uma forma de se conduzir que é muito embotada do ponto de vista afetivo. É isso que a gente chama de expressão emocional diminuída. É aquela pessoa que parece que realmente ela está fora, né, tá fora de sintonia com tudo que está acontecendo ao redor dela. Se acontece alguma coisa boa ou ruim, não vai fazer grande diferença, né? A maneira como ela vai expressar reatividade frente a isso é de uma maneira plana, né? A gente chama inclusive de afeto plano, né? Ele não modula, né? Você não vai ver que essa pessoa sorrir, não vai ver uma mímica facial que se altere, né, diante de certos fatos até impactantes. É como se ele vivesse numa espécie de condição de afeto que se mantém o tempo todo a mesma. E é isso que a gente chama de expressão emocional diminuída, né? A avolia, né, a avolia tem a ver com falta de vontade, né? Às vezes de uma forma mais até extremada. É aquela pessoa que às vezes ela não se cuida minimamente, é aquela pessoa que às vezes é capaz de ficar dias e dias sem se higienizar, sem trocar roupa. É diferente de alguém que agora aqui num período de pandemia está dentro de casa e que está com preguiça de tirar roupa, de tomar banho, né, de se higienizar. É muito diferente disso. Aqui a gente tem uma pessoa que se desinteressa por completo disso, né? Então, a ponto assim de ela ser uma pessoa que gera, inclusive, né, um repúdio em quem convive com ela. Obviamente, essa pessoa vai começar a cheirar mal, né? Ela vai começar a ter um aspecto ruim. Então, é isso que a gente vai ver muito no campo do sintoma negativo da esquizofrenia, né? Ou então aquela pessoa que fica, né, sentada por um tempo enorme no mesmo lugar, né? Para ela, tanto faz como tanto fez interagir com outras pessoas, né? Fica com aquele olhar distante, aquele olhar perdido, né, absorta, né, nos próprios pensamentos, e é isso que a gente vai chamar então aí de avolia, né, essa falta de vontade de fazer coisas mais direcionadas, né, junto com essa com essa apatia que eu falei, né, com essa falta de prazer nas coisas da vida. A logia, né, então, que é a produção diminuída do discurso. Então, essas pessoas podem ter, às vezes, diálogos que são muito empobrecidos, né, respondem de forma lacônica, de forma, assim, muito breve aquilo que é indagado, não
tem uma conversação com outras pessoas mais alongada, mais rica, né, mais interativa. A anedonia, que é essa falta de prazer em estímulos positivos, na degradação ou lembrança do prazer anteriormente vivido. Isso a gente vai ouvir às vezes também em depressão, né? A anedonia, ela vai fazer parte de diferentes quadros, a depressão, então, inclusive, para a pessoa que não sente mais prazer no que ela fazia antes, mas também pode compor, enquanto sintoma aí, né, um quadro de esquizofrenia. E a falta de sociabilidade, que eu já falei bastante até aqui, né? Então, essa falta de interesse em interações sociais. É isso que compõe, então, os chamados sintomas negativos. E aí, a gente pode pensar, então, em pacientes esquizofrênicos que tenham mais sintomas positivos ou mais sintomas negativos. E aí o tratamento vai ser diferente para cada um desses grupos de pacientes. Então, eu vou até antecipar uma coisa que eu ia falar um pouquinho mais lá na frente. Uma pessoa que tem sintoma negativo de esquizofrenia se beneficia muito de um projeto terapêutico onde ela possa ser estimulada a sair desse mundo no qual ela se fechou, né? Que ela não quer não quer interagir com mais ninguém. Então, por exemplo, um acompanhante terapêutico, que é uma figura terapêutica que vem aparecendo aí de alguns anos para cá, é uma boa estratégia para esse tipo de paciente. Então, é aquela pessoa que vai até a casa do paciente, que estimula que ela se cuide, que, inclusive, né, tenta cativar essa pessoa para sair de casa, para conhecer outras pessoas, ou pelo menos para circular por outros ambientes, né? Eu já fui até, há muito tempo atrás, de pacientes que tinham esse perfil, eram pessoas que estavam há meses até anos sem sair de casa, né? E aí a gente vai fazendo uma programação para que essa pessoa possa, então, ter essas atividades diversificadas, né? Às vezes o paciente é muito arredio mesmo a sair de casa, muito arredio a conhecer outras pessoas, mas o AT, ele vem com esse escopo de atuação, né? De poder, então, facilitar essa interação social, né? Quando a gente tem sintomas positivos mais proeminentes, talvez o nosso campo de atuação seja no sentido de fazer com que essa pessoa possa melhor conviver, por exemplo, com alucinações, né? Com o John Nash aconteceu isso. No final do filme retrata exatamente ele ainda tendo a visão de vultos, né? Mas ele tinha um outro enfoque em relação a isso. Ele não era uma pessoa tão assustada, tão atemorizada, ele conseguia se aperceber que aquilo era uma produção da mente dele, né? A gente tem, inclusive, né, notícias mais fora do Brasil do que aqui, dos grupos de autoajuda, né, que existem mundo afora, de pessoas que ouvem vozes, né, pessoas que têm quadros psicóticos, em geral pacientes esquizofrênicos, que se reúnem e trocam experiências, né, às vezes até de modo virtual, né, no sentido de poder fazer um compartilhamento disso e pensar em estratégias de lida com essas vozes, né, com essa alucinação residual, né, que a gente chama, né? Então, a pessoa melhora do quadro principal, mas ela ainda continua ouvindo coisas, vendo coisas que não condizem com a realidade, como melhor conviver com isso. É um jeito da gente poder oferecer, então, uma retaguarda terapêutica para pessoas que tenham esse tipo de sintoma, né? A Ariane está aqui perguntando, no filme ele manteve as mesmas alucinações ao longo da vida, isso acontece ou é algo do filme? Sem tratamento específico, as alucinações não tomariam conta? Ariane, essa questão dele continuar vendo coisas e tendo ainda uma percepção delirante de alguns aspectos da vida dele acontece em boa parte dos pacientes com esquizofrenia. Não é só do filme, não, né? Algum tipo de sintoma residual, que a gente chama desse jeito, sintoma residual, vai acontecer, mesmo com tratamento. Às vezes a pessoa melhora de uma forma muito, muito expressiva, ela consegue ter uma reinserção social, continua trabalhando, tem uma família, enfim, a gente vai ter uma série de coisas que melhoram de forma bem perceptível e outras não, né? Então, o filme ele é bem feliz no sentido de retratar o que a gente vai ver em boa parte do contingente dos esquizofrênicos,
essa questão do convívio com sintomas que ficam. Eu vou lembrar aqui do vídeo que a gente viu com aquele rapaz Vitor Hugo, que ele foi entrevistado por um outro rapaz jovem, não sei se vocês vão lembrar do vídeo, já faz tanto tempo que eu compartilhei o vídeo aqui na sala, mas ele conta disso, né, que ele tem, às vezes, sintomas negativos e às vezes tem sintomas positivos, mesmo com tratamento. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas o Vitor estava contando que quando ele ia para a padaria, às vezes, ele olhava ao redor e ele achava que as pessoas estavam olhando de um jeito diferente para ele, né, num tom mais persecutório mesmo, né? E o Vitor contou também que ele tinha muita dificuldade de sair da cama em alguns períodos, né, da doença dele. Ele ficava sem se cuidar, ele ficava sem fazer nada, né, que era provavelmente um momento em que ele estava mais com sintomas negativos. Então, acho que o Vitor, ele é um bom exemplo, né, o paciente lá, né, que é o rapaz que foi entrevistado, ele é um bom exemplo de uma pessoa que tem tanto sintoma positivo como negativo, melhorados, mas ainda tem. A catatonia está na avolia. O Mário está perguntando aqui, né? Naquelas esquizofrenias que cursam com sintomas catatônicos, sim, a gente vai ter sintomas negativos aparecendo com muita força, inclusive a questão da catatonia. Sim, Mário. E aí, aquilo que eu já falei, só para deixar registrado, algumas pessoas têm mais sintomas positivos que negativos, né? Isso pode se modificando à medida em que a doença ela progride. Então, uma pessoa, às vezes, ela pode ter mais sintoma negativo, mas em algum momento de crise psicótica, ela vai ter delírio e alucinação e uma desorganização do comportamento. E a gente pode ter o contrário também, uma pessoa que começou com sintomas positivos, mais fortes, e que à medida em que a doença avança, ela vai tendo mais sintomas negativos, né? Ou a alternância desses sintomas, né? Então, a gente só do ponto de vista pedagógico mesmo, né, do ponto de vista aí da descrição dos sintomas, a gente faz essa distinção. Mas na prática a gente vai ter alguma coisa que vai ser uma alternância realmente desse tipo de sintoma, dependendo da fase em que o paciente está, né? É isso que a gente vê assim, factualmente, empiricamente, no trato com essas pessoas. Bem, e aí a gente vai falar das questões cognitivas que vão acontecer na esquizofrenia, e isso tem sido alvo aí de alguns estudos no campo aí da neuropsicologia, da neuropsiquiatria, que tentam avaliar o que acontece na forma de pensar do esquizofrênico, né? Então, para além dos sintomas que a gente falou, o que acontece no cotidiano dessa pessoa, né? Então, o que a gente vai ter, então, tem pesquisas que vão averiguar isso, que vão rastrear isso com mais minúcia, é que uma boa parte dos esquizofrênicos vão ter aí algum tipo de problema no campo cognitivo, traduzido pela falta de atenção, né? Uma atenção que ela acaba ficando mais dispersa, e problemas de memória, tanto de memória recente, mas também de memória mais remota. E aqui a gente pensa, né, e os teóricos também, né, até que ponto é um efeito do diagnóstico ou também um efeito da medicação que essas pessoas usam. Lembrando que os antipsicóticos, que são os remédios que são tipo, o coração do tratamento medicamentoso na esquizofrenia é o antipsicótico. A gente tem vários tipos de antipsicóticos, né? Alguns mais antigos aí, então a gente está falando de haloperidol, está falando de clorpromazina, a gente está falando de alguns remédios que ainda são empregados, mas são mais antigos, até uma olanzapina, uma risperidona, que são remédios mais recentes aí, mas todos eles são antipsicóticos. Todos esses remédios, eles levam a algum tipo de lentificação do pensamento. Eles são sedativos potentes, eles agem em relação aos sintomas psicóticos, mas eles acabam levando a essa lentificação. Então, a gente questiona realmente até que ponto essa questão cognitiva não é também derivado disso. E um terceiro aspecto, que uma aluna da aula passada lembrou bem, é até que ponto nessas questões cognitivas elas também não vão ter uma interface com o próprio preconceito
que esses pacientes acabam tendo em torno de si, essa segregação. Então, são pessoas que acabam não interagindo muito, não têm aí um convívio social muito rico e que acabam, então, se voltando para alguns interesses em especial. Então, tem um empobrecimento cognitivo que talvez também seja derivado dessa questão da socialização mais empobrecida. Então, temos o fator ambiental também, que pode ser um grande interveniente nessa questão cognitiva, né? De qualquer maneira, o que que a gente vai ter na prática, né? São pessoas que às vezes vão falar que não conseguem mais ler um livro que demande, né, um nível de abstração maior, ou aquele livro que às vezes é muito mais técnico, né? Não é um livro tão de conteúdo mais simples. Então, a gente às vezes vai ter uma pessoa que era um grande estudioso, e aí volta ao John Nash, né? Um cara que era um catedrático, um fulano que conseguiu aí grandes destaques aí na vida acadêmica dele, e que de repente vai ter um prejuízo no sentido de continuar trabalhando com aquilo que ele trabalhava, né? Quem tiver a curiosidade de ver vídeos do John Nash mesmo, vídeos do pesquisador, não do personagem do filme, e tiver a oportunidade de ver os discursos que ele fez, né, às vezes as entrevistas que ele concedeu, vai perceber que ele tem, às vezes, um discurso que ele é muito atravessado por períodos em que ele se confunde com coisas, né, ele perde o assunto, ele perde o fio da meada, ele começa, às vezes, a falar uma ou outra coisa um pouco mais desconexa, né? E é disso que a gente está falando aqui, né? De alguém que vai tendo algum prejuízo cognitivo do ponto de vista aí da sua produção intelectual, inclusive, né? Então, são pessoas que às vezes se tornam mais distraídas, mais dispersas, né? Que não conseguem, às vezes, manter o foco num ambiente que seja mais ruidoso, mais atribulado, né? A pessoa se atrapalha, né? Ela não consegue decodificar o que que é o principal do acessório, né? O que que é uma questão ali que está sendo o tema principal da conversa, ele muda o assunto da conversa por completo, às vezes, por ele não ter esse refinamento na percepção do que é o principal em relação ao secundário, né? Numa conversa corriqueira. Então, a gente vai ter a questão aí também, né, dos problemas, e aí a gente já vai falar do acadêmico e do profissional, que tudo vai fazendo interface uma coisa com a outra, né? Então, se é uma pessoa que não consegue prestar mais atenção, se concentrar, que se dispersa com mais facilidade, é uma pessoa que talvez aí, se é um estudante, vai ter mais dificuldade na leitura e na escrita, e também na assimilação de conteúdos novos. Então, essa é a razão por que muitas pessoas que às vezes têm diagnóstico de esquizofrenia acabam descontinuando a sua escolaridade. Ele diz que não consegue, né, fazer aí ter uma rotina, né, de estudos, né, de uma forma mais concentrada, né? Então, é uma pessoa que também tem mais lentidão para aprender coisas novas, né? Às vezes acaba tendo, né, uma dificuldade também, né, de assimilar algumas coisas que faziam parte do seu campo de interesses e que agora deixam de interessar tanto. Eu me lembro aqui, né, só para dar um exemplo, o paciente que eu atendi, que ele era especializado em TI, e aí ele teve aí, né, uma primeira crise psicótica, depois ele teve uma segunda, e depois ele teve um diagnóstico de esquizofrenia. O que que aconteceu? Essa pessoa não conseguiu mais voltar para a área de TI, que a gente sabe bem que demanda abstração, demanda raciocínio, e para ele isso era muito difícil. Então ele teve que se afastar dessa área e migrar para uma outra, né, que era um jeito dele poder então continuar trabalhando, mas aí dentro de um cenário completamente novo. São pessoas que às vezes acabam tendo também uma dificuldade de captar aspectos mais sutis, né, do pensamento. Então, se você assiste um filme ou então você conta uma piada para essa pessoa, ou seja, tem aquele aspecto subliminar,
né, presente nesses dois casos, a pessoa tem mais dificuldade, às vezes, de captar isso, né, ter um pensamento mais concreto, que a gente viu lá, né, nas alterações de pensamento, se a pessoa passa a ter um pensamento mais concreto, tem uma dificuldade grande de tomar decisões. Então, isso é uma das coisas que um AT, às vezes, pode ajudar muito uma pessoa com esquizofrenia. Ela tomar uma certa decisão em relação a coisas que ela gostaria de fazer e fazer um planejamento junto com o paciente em relação a isso. Se isso não acontece, né, você vai ter um paciente que vai ficar meio que à mercê dos impulsos dele. Então, ele sai com dinheiro na carteira, ele vai na primeira loja que ele encontra, ele gasta tudo que ele tem. Ele não consegue programar esses gastos, do tipo, então eu tenho um X na carteira e eu vou gastar com isso, isso, aquilo. A pessoa acaba, às vezes, tendo esse tipo de atitude mais impensada, né? Essa coisa menos zelosa, né? Até com os próprios bens. E que eu vou dar um outro exemplo, né? Eu tinha estagiários que iam para um hospital dia, chamado Hospital Dia A Casa, ali na região da Aclimação, e aí eles saíam, às vezes, com os pacientes, alguns deles eram pessoas com esquizofrenia, e eles iam fazer passeios ali na região onde havia o HD, né, o Hospital Dia. E aí, alguns desses pacientes, às vezes, tinham dinheiro e eles entravam numa sorveteria, eles gastavam tudo que eles tinham na sorveteria. Mesmo que eles não dessem nem conta de tomar tanto sorvete como eles estavam ali adquirindo, né, o caixa, eu vou tomar, sei lá, 5 casquinhas, né, e de repente ele não conseguia dar conta daquilo, mas no impulso ele acabava comprando esse tanto de sorvete. E aí a estagiária que acompanhava esse grupo tentava exatamente fazer essa mediação, né, de tentar junto com cada paciente fazer uma programação de onde eles vão e o que eles vão gastar em cada lugar, né. Isso que eu falei aqui no segundo item, né, essa questão da interferência na vida social e profissional, acaba sendo, então, um derivativo disso, que é o que eu tenho, é o nosso item seguinte, né, a vida interpessoal desse paciente. Alguns são mais hábeis, outros menos, né? Alguns ficam com um aspecto até de uma certa puerilidade, de uma certa inocência na maneira de lidar com os outros. A gente viu isso acontecendo com o John Nash, de certa maneira, né? Antes dele ter a crise psicótica dele, a inabilidade total e absoluta que ele tinha no trato com mulheres, né? Então, ele às vezes fazia algum tipo de comentário que era totalmente inoportuno, né? Quem viu o filme você percebeu isso, né? Às vezes ele falava de um interesse sexual em relação à mulher, assim, sem nenhuma sutileza, né? E isso acontecia com ele antes, né? De certa maneira foi se mantendo, né? Essa inabilidade interpessoal, né? Na maneira como ele lidava com não só com mulheres, mas com colegas também. E aí o funcionamento social, que diz respeito à interação, comunicação social, né, esse senso de autonomia, né, que o paciente, às vezes, ele também tem esse prejuízo de ter uma incapacidade parcial ou total de se autogerir, né. Então, são pessoas que, às vezes, ficam, né, às vezes, muito voltadas, né, para um certo cômodo da casa, não saem nem para fazer o próprio alimento. Eles dependem muito do outro, né? São pacientes que às vezes desenvolvem essa dependência com muita força, né? Vida laborativa, acadêmica, familiar e afetiva, né? E aí a gente vai ter algumas coisas que eu até já comentei, não vou aqui me aprofundar mais do que eu já falei. O funcionamento social pode estar afetado, né? E isso pode ser por sintomas positivos ou negativos. Na fase de surto, por exemplo, a gente já sabe de antemão que as pessoas ficam muito assustadas, porque surto psicótico ainda é muito pensado como uma espécie de antessala para ações violentas, né? Sendo que a maior parte das pessoas que têm esquizofrenia tem muito mais medo das pessoas do que deveria gerar medo nos outros, né? Eles são mais assustados do que deveriam ser vistos como assustadores, né? É, são pessoas que às vezes acham que os outros possam estar olhando para eles de uma maneira negativa, depreciativa, e por isso que eles se isolam, né?
Fala, Wagner, você apareceu aqui, eu não sei se quer perguntar alguma coisa. Eu queria, mas você já terminou de falar? Se não, eu falo depois. Não pode falar agora, depois eu continuo. Não, tranquilo. Me lembrou muito, você falou da antessala, né, pra violência. Tem um caso de um rapaz chamado Ricardo, né? Ele também é conhecido pelo nome Fofão da Augusta, né? Tipo, ele ficou ele é bem famoso em São Paulo. E tem um Sim, livro que fala sobre ele, que eu acho que foi um jornalista que escreveu, que conta que tipo, as pessoas tinham medo dele. O nome do livro é Ricardo e Vânia. Conta que as pessoas tinham medo dele porque falavam que ele era agressivo. Se você chamasse ele de fofão, ele, tipo, ele ia correr atrás de você com alguma coisa. Só que no livro ele explora outro lado da vida do Ricardo, né? Ele entrou em contato com ele tipo, antes dele falecer e ele mostrou, o Ricardo comentou com ele que tinha esquizofrenia e mostra o quanto o Ricardo tinha medo das pessoas e medo, tipo, porque ele era um homem gay e ele tinha todo o histórico de violência, enfim, era drag também, e aí ele mostra como, tipo, o medo dele das pessoas era muito maior, tipo, extremamente maior do que esses episódios de violência que ele tinha. exato. Wagner, eu conheço assim de forma muito tangencial a história do Ricardo, que é uma figura que inclusive circulava muito aqui na região onde que eu moro no centro, aqui em Santa Cecília. E a gente via às vezes o Ricardo pedindo ajuda nos semáforos. Para quem não conhece o Ricardo, ele era um cabeleireiro na cidade, né? Se você puder me ajudar aqui a lembrar da história dele, Wagner, eu agradeço. Ele Era é de uma pessoa, Araraquara. exatamente, e ele era uma pessoa assim que teve uma história muito assim de sucesso e tudo mais, né? Ele era uma pessoa extremamente habilidosa dentro da profissão dele. E ele acabou vindo aqui para São Paulo, né? E ele tinha toda uma questão em relação à aparência dele. Eu não sei até que ponto ele tinha algum tipo de transtorno dismórfico corporal, porque ele estava insatisfeito, né, com a questão do rosto dele. E ele acabou de uma forma muito, muito desesperada, né, injetando silicone no rosto, né? Isso era uma prática que se tinha, inclusive até um pessoal que é transformista, nas travestis mesmo, o pessoal às vezes por falta de recurso financeiro acaba usando essa estratégia. Só que o que, que aconteceu com o Ricardo, né? Ele acabou injetando muito silicone, de modo que o rosto dele ficou bem transfigurado, né? E aí o silicone desceu e ele ficou com aquelas bochechas maiores, assim, a ponto dele ser então chamado de fofão, que é aquele personagem infantil que a gente tinha aí em programa de televisão, mas ele era uma pessoa de uma distinção absurda, né? Uma pessoa querida, né? Era uma pessoa muito sábia. O repórter que o acompanhou em diferentes momentos da história de vida dele fala de uma pessoa que tinha aí toda uma cultura, né? Ele falava idiomas, não era isso, Wagner? Era uma pessoa querida e Sim. que morou na Augusta, né? Um tempo. Ele era bem culto, né? Ele falava várias línguas, a família dele era de Araraquara, era uma família, tipo, bem de vida, assim. E Uhum. ele tinha, eu não lembro o nome que você comentou, professor, da aparência, ele tinha algo, assim, ligado aí. Uhum, uhum, uhum. E ele tinha também então um diagnóstico de esquizofrenia, né? Eu acho que ele é um bom exemplo de uma pessoa que tinha então aspectos muito preservados, então essa questão da cultura, da erudição, eu acho que era um bom exemplo disso, mas ao mesmo tempo ele tinha alguns núcleos psicóticos na vida dele, né? Que era muito provavelmente ligado a alguma questão delirante mesmo que ele tinha. E aí, a partir disso, ele teve aí todo um desfecho de vida que não era tão favorável, né? Ele acabou tendo aí problemas financeiros graves e tudo mais. E no final das contas, aí para resumir bastante, além do que eu já falei aqui, ele acabou morrendo no hospital, né, Wagner, com problemas físicos. Aí acho que ele teve algum problema de infecção que não se solucionou. E o repórter foi assim, uma pessoa de uma ética extraordinária, né, de ser uma pessoa muito cuidadoso, de ir procurá-lo para saber como é que ele estava, e isso tudo acabou então resultando numa reportagem e depois num livro a respeito do Ricardo, né? Mas acho que é um bom exemplo que a gente vai ter de tudo que a gente está falando aqui, né? O quanto esse moço ele foi segregado mesmo, né?
O Gabriel está perguntando, ele tinha problemas com drogas? Eu não me recordo. Você lembra, Wagner, se ele chegou a se envolver com alguma substância? Acho que ele só fumava maconha, até onde eu sei, mas não sei. O que que você lembra da história dele? Eu lembro que eu acho que ele não usava tanto droga assim nesse sentido, tipo, nem álcool ele bebia muito. Ele teve alguns momentos, alguns pontos da vida que ele usou com com a namorada dele, né, que é a Vânia, que na época era Ricardo, mas eu acho que as drogas não é um ponto muito forte da vida dele. Professora, só fazendo um adendo que você lembrou, eu lembrei tipo desses núcleos psicóticos que você falou, e sobre essa segregação, tem um fato narrado que ele fala que ele sofreu violência policial e desses surtos psicóticos ele acabou entrando numa joalheria, roubou as coisas, tipo, sem perceber que estava roubando, enfim, e ele apanhou da polícia, etc. E ele tinha uma herança para pegar, ele nunca pegou a herança porque ele achava que ele estava sendo perseguido pela polícia, tipo, o negócio tinha sido fechado 15 anos atrás, 16 anos atrás. Aí, enfim, o livro é muito bom, tipo, eu acho que é um livro muito bom que explora todo esse fato, né, de um rapaz esquizofrênico, mas também tem um lado bem humano dele. Enfim, é bem legal. Acho que Sim, se vocês puderem não, ler, é vale a pena. super recomendável aí. Se vocês procurarem, você sabe o nome do livro, Wagner? Como é que ficou? Porque eu tive contato com a reportagem longa, eu li assim, né? Mas depois nem sabia que tinha virado livro. Você sabe o nome do livro? É Ricardo Ivani, eu tô colocando no chat do Chico Felice. Beleza, beleza. E é isso, então, respondendo ao Gabriel. Oh, beleza. Começou com uma reportagem, né, desse rapaz aí, desse jornalista, né, que trabalha para a BuzzFeed mesmo. Legal. O fofão da Augusta. É isso. Quem me chama assim não me conhece, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Pro, Pode falar, Mário. acho que o Gabriel ali perguntou sobre a questão das drogas. Como que funciona isso? Porque eu sei que tem gente que vai pra rua, às vezes, vai algum surto e aí começa a usar drogas, mas também tem, tipo, como que funciona essa relação? Eu fiquei pensando, tipo, da pessoa que começa a usar drogas depois da doença, assim. Então, o que eu via mais, Mário, eram pessoas que já tinham uma história, às vezes, principalmente com alcoolismo, e que acabavam tendo um diagnóstico de esquizofrenia associado, né? O que a gente tem, assim, de uma forma clássica, né? A piora, às vezes, do quadro por conta do emprego de alguma substância. Então, se a gente pensar um pouco, né, que a medicação ela tem uma certa interatividade com outras substâncias, a gente pode presumir, por exemplo, que alguém que faz uso de álcool contínuo vai ter os efeitos desses remédios afetados. Então, no sentido de potencializar, de aumentar o efeito dos remédios ou de reduzir. Né? No caso dos antipsicóticos, né, então a gente vai ter uma redução desse efeito que seria o desejável, né, de poder deixar a pessoa um pouco mais estável. Então, o que a gente vai ter, assim, já respondendo de forma mais pontual para você, é o emprego de drogas antes, que às vezes vai aparecer uma esquizofrenia depois, e aí o emprego de drogas continua, ou a gente vai ter, às vezes, a esquizofrenia como o diagnóstico principal, com o emprego de alguma droga depois. Né? Também vai ser, dos dois casos vai ser agravante do quadro principal, mas assim, é o que a gente vê na prática, isso acontecendo, né? A gente tem às vezes aí uma discussão grande, né, até que ponto que certas drogas precipitam esquizofrenia. Eu vou dar aqui a minha opinião particular. Acho que a droga não precipita nada que não seja o efeito que ela gera. Mas em algumas pessoas, sim, aí eu acho que essa ressalva é importante, que já tem uma certa vulnerabilidade, talvez a droga seja um disparador, como podia ser qualquer outra coisa, podia ser um evento traumático, uma dificuldade emocional X, que às vezes vai fazer com que o diagnóstico se firme, mas não que a droga propriamente tenha esse poder. Né? Isso é uma questão discutidíssima e muito polêmica. Ah, fumar maconha leva à esquizofrenia? Tem gente que acha que sim, tem outras pessoas que acham que não. Eu sou muito pela teoria da vulnerabilidade. Tem algumas pessoas e essas são uma minoria mesmo, que acabam desenvolvendo algum quadro psicopatológico por efeito de alguma substância.
tá bom? Entendi, Pro, obrigado. Nada. Bem, então o que que a gente vai ter aqui? Passada a crise, né, na medida em que a pessoa, obviamente, seja tratada, né, ela vai tendo uma condição de avaliar e refletir sobre o comportamento durante a fase aguda, durante o surto, né? Isso vai acontecer com mais força em alguns pacientes, com outros não. Tem alguns que têm um apagão mesmo, parece que a coisa foi tão disruptiva, tão, né, extraordinária, que a pessoa às vezes vai ter que ser noticiada por outras pessoas sobre o que que aconteceu durante o período de crise, de surto, né? E outros pacientes não, eles se lembram, né, que eles estavam, né, vendo vultos, estavam ouvindo vozes, estavam descontrolados, estavam com ideias, como o paciente fala, às vezes, eu estava com o pensamento mais atrapalhado, né, eu estava com a cabeça vazia, a mente vazia, alguma coisa do gênero que ele expressa dessa maneira, e que ele consegue se lembrar com uma certa vivacidade, sim, do que aconteceu, né? E aí o que a gente vai ter, né, às vezes são aquelas pessoas que então continuam com alguma coisa que eu falei, né, que era o residual, já tinha comentado antes, mas só para deixar registrado aqui no slide, né, então o que a gente às vezes vai ter é aquela pessoa que migra depois da crise para sintomas negativos, que é esse isolamento, essa apatia que eu tinha comentado, e essas dificuldades do ponto de vista cognitivo, né? Existe uma coisa que se fortaleceu dentro do meio da saúde mental, de que quanto mais crises o sujeito tem, mais perdas cognitivas ele vai tendo, né? É como se você tivesse uma espécie de momento de fritura, né, dos neurônios da pessoa quando ela está em surto, e que é por essa razão que a gente evita ao máximo que essa pessoa possa entrar em novas crises, para não ter o que a gente chama de fritura aqui de forma corriqueira, né? Seria uma sobrecarga de neurotransmissores, principalmente de dopamina, né, que é o neurotransmissor que faz parte aí do coração do quadro da esquizofrenia. Então, se a gente evita novas crises, a gente preserva do ponto de vista a cognição desse paciente, o tanto quanto isso for possível, né? E do ponto de vista ainda do funcionamento social, o que, que a gente vai ter, né? Isso se junta muito com sintomas negativos que eu tinha comentado lá atrás. São pessoas que às vezes têm um empobrecimento da sua vida social. Então, depois do diagnóstico, não tem mais amigos, isso é uma coisa bem corriqueira da gente encontrar aquela pessoa que tem uma relação muito disfuncional com a família, né, marcada muito por uma segregação, por isolamento. São pessoas que, às vezes, dentro de uma mesma casa, acabam ocupando um cômodo ali, uma edícula da casa, né, um quarto separado, e aí elas têm pouca interatividade com as outras pessoas, né? E isso vai compondo todo esse cenário sofrido para esta pessoa, né, que tem esse tipo de diagnóstico, né? Além de tudo, às vezes ela é aposentada por invalidez, né? Às vezes imaginem que é uma pessoa com 30 anos que é aposentada, portanto ela não vai poder ter mais uma relação trabalhista formal com qualquer empresa, né? Ele vira uma espécie de pária do ponto de vista social, ganhando aí uma ajuda previdenciária que é muito baixa, né? Então a gente vai tendo toda uma série de coisas, é um efeito cascata mesmo que a gente vai tendo e que vai tornando a vida dessa pessoa realmente bastante degradada, né? E inclusive a gente vai ter muito, isso eu vou falar daqui a pouquinho, a questão da depressão que vai cursando junto com a esquizofrenia. Então essa pessoa às vezes pode desenvolver sim, se não uma depressão, sintomas depressivos importantes, porque ele se dá conta exatamente dessa deterioração da vida, né, por consequência ao diagnóstico. O que a gente vai ter, às vezes, é alguns pacientes que, por conta da doença e também da medicação, eles vão tendo uma dificuldade em gerir a própria vida. Eu falei dessa questão da higienização, então a pessoa que não toma banho, não se preocupa mais com a própria aparência, e que às vezes acaba sendo o tom do que a gente vai encontrar nesses pacientes. Lá no Hospital da Água Funda, onde eu trabalhei, a gente tinha muitos pacientes que às vezes tinham problemas dentários, parece uma coisa, um detalhe não tão relevante, mas assim, como eles às vezes não praticam escovação de dentes, eles acabam perdendo dentes mesmo. É uma coisa dramática, triste,
né? Pacientes jovens que às vezes vão perdendo os dentes pouco a pouco, exatamente porque eles não se cuidam, né? Nessa questão aí até da higiene bucal, né? Não é uma questão só estética, tá, gente? É uma questão de saúde mesmo. Eu tive paciente, por exemplo, lá no Água Funda, que engasgou com um pedaço de comida porque tinha poucos dentes na boca. É muito triste isso, se a gente parar para pensar, né? Pacientes jovens, inclusive, né? Então, às vezes, um AT, eu estava falando do AT aí fazendo parte do cenário terapêutico, sempre que for possível, infelizmente a gente não tem muito na saúde pública ainda a figura do AT circulando, mas ele é uma pessoa que ajuda muito essa pessoa a adquirir, né, certos hábitos para ele se autogerir, para ele se cuidar, né, para que ele não tenha essa deterioração física, inclusive, né. A gente tem aí pessoas que adoecem, né, que têm esquizofrenia, que adoecem às vezes e que não procuram ajuda na área da saúde, né, que desenvolvem essas doenças crônicas por conta exatamente de não se cuidar, né. Algumas dessas pessoas podem voltar ao trabalho, ao estudo, sim, às vezes dentro de um cenário readaptado para aquilo que elas conseguem fazer naquele momento. Então, o tal do paciente que era um indivíduo que trabalhava com TI, talvez ele possa migrar para uma nova função na vida dele, né, o que seria bem oportuno mesmo, né, e que inclusive é uma medida para a estabilidade dele a médio e longo prazo. Se essa pessoa se sente útil, se sente feliz com as coisas que ele está fazendo, né, a chance dele ter recaídas, de ter novos surtos se reduz também. A Beatriz está perguntando aqui, prof, mas uma pessoa que já tem o quadro pode piorar pelo uso de alguma substância ou isso não é comprovado? A gente pode ter uma piora sim, né, Beatriz? O emprego de algumas substâncias, principalmente aquelas que têm um efeito mais alucinatório, acaba sendo, digamos assim, um ponto sensível para esses pacientes, né? Porque se você tem alguém que às vezes emprega uma substância que a gente já sabe de antemão que tem um efeito mesmo de precipitar alucinações, para alguém que já tem esse tipo de quadro, é mais complicado. Ou aquilo que eu falei, Beatriz, alguém que faz emprego de alguma substância que potencializa os remédios ou que abranda o efeito deles. Então, por isso que a gente tenta cuidar também disso dentro de um aspecto mais ampliado do tratamento, né? A Ariane está perguntando, professor, o AT cuida de questões de higiene do paciente ou se restringe às questões psicológicas? É tudo isso, tudo que diz respeito ao bem-estar do indivíduo, né? A gente pode, às vezes, não é que a gente vai escovar o dente do paciente, não é isso, mas a gente pode alertá-lo de que seria legal ele ter práticas de higiene, né? Ou de que ele possa ter alguma coisa de rotina que possa ser benéfica a ele. É nesse sentido, né? E aí sim, o AT ele vai fazer parte do cotidiano do paciente, sim, né? Na época que eu fui AT, eu acompanhei alguns casos, às vezes a gente, junto com o paciente, tentava sensibilizá-lo a fazer uma organização das coisas no quarto. As coisas estavam todas desalinhadas, estavam todas bagunçadas, e a gente, junto com ele, faz uma programação para que ele tenha aí, às vezes, um pouquinho mais de organização, inclusive para ele se encontrar. Não é? Volto a dizer, não é uma questão estética, né, para o quarto do sujeito ficar mais bonitinho, mas para ele poder se organizar melhor. Né? Eu acho que isso também é do escopo do AT fazer, né? Poder ajudar o paciente a organizar esse tipo de coisa. Né? Bem, o que a gente vai ter ainda aí do ponto de vista aí dos efeitos da esquizofrenia, né? Como esse sentimento de degradação, às vezes, muito frequente para alguns pacientes que têm aí um nível de reflexão um pouco mais acurado, né, dos efeitos da esquizofrenia na vida dele, você vai ter aquela pessoa que às vezes vai ter quadros depressivos e, inclusive, a gente vai ter tentativas de suicídio mesmo. O sujeito, ele sabe que tem, às vezes, um diagnóstico de uma doença que não tem cura, né? Infelizmente, é o que a gente tem ainda no campo das esquizofrenias aí, e aí essa pessoa, às vezes, ela acaba num ato desesperado, né? Ele acaba tirando a própria vida, ou mesmo em meio a um surto,
Às vezes a gente tem um paciente que tem vozes de comando, né, que dizem para ele atravessar a rua, ou pular uma marquise, ou pular um viaduto, alguma coisa do gênero. E isso pode acontecer também, né, durante um surto ou depois que a pessoa sai desse surto, né? A questão aí que eu já tinha falado, né, que da agressividade, né, na esquizofrenia, isso ainda é um preconceito que existe em torno aí da pessoa que tem esse diagnóstico. O que a gente sabe, inclusive através de pesquisas, é que o índice de agressão entre pessoas é muito maior na população em geral do que entre pacientes com esquizofrenia. Essas pessoas são muito mais arredias mesmo, muito mais evitativas e muito mais medrosas em relação aos outros do que agressivas em relação a outras pessoas. Ataques de fúria podem acontecer? Podem. A gente tem, inclusive, crimes que às vezes são precipitados por surtos psicóticos. A mídia, naturalmente, aí, né, buscando notícias que sejam, né, rumorosas, aí, que sejam barulhentas, né, vão aí atrás exatamente desses casos, né, em que a pessoa às vezes estava com uma crise psicótica e aí, né, acabou desferindo tiros, né, numa escola ou qualquer coisa assim. Esses casos são realmente uma minoria e não destoam daquilo que qualquer pessoa da população poderia fazer, né? De repente um assaltante, né, pode se tornar um latrocida, né, aquela pessoa que rouba e mata para roubar, né, e ele não tem necessariamente um diagnóstico psiquiátrico. A Terila está aqui perguntando, a esquizofrenia genética, tipo, passa através da genética? Então, essa é uma das discussões que se tem, né, de que até que ponto você vai ter grupos familiares mais vulneráveis, né? E aí não tem uma conclusão. A gente vai ter tanto grupos familiares onde a gente vai ter um número de esquizofrênicos maior, o que faz a gente pensar numa questão genética, como outros grupos familiares onde a pessoa tem esquizofrenia e não tem mais ninguém da família que tenha. Então, talvez não seja um critério absoluto, viu, Terila? A gente não pode falar disso definitivamente, né, como uma questão assim, que é um marcador de fato, né, no caso da esquizofrenia, né? A Nicole está perguntando aqui se a alucinação acontece só durante os surtos. Não, a gente vai ter às vezes pessoas que, o John Nash mesmo, né, ele quando estava fora do surto, ele ainda tinha alucinação. No final do filme mostra bem isso, né, que são chamados sintomas residuais, né, fica um resíduo, né, a expressão é péssima, mas eles usam essa expressão, que ou esquizofrenia residual também, que a gente tem um emprego dessa expressão. A pessoa ela está melhor, mas ela não melhora 100%, ela ainda vai ter algum tipo de repercussão da questão do surto para outros momentos da vida dela, né? A Ariane está perguntando aqui, a primeira vez que aparece o amigo do Nash seria considerado um surto? Não um surto completo, viu? Mas já um fenômeno psicótico. A gente pode chamar isso de um episódio psicótico. Tá Professora, bom? Fala, Ria. uma coisa que eu achei super interessante no filme, né, Uma Mente Brilhante, é que a gente meio que viveu a esquizofrenia junto com o Nash, porque quando a gente foi apresentado né, para o Charles e para a sobrinha dele, só no final que a gente foi perceber que era uma alucinação, porque era muito real, e eram atores reais, etc. Não era tipo um desenho, alguma coisa assim que a gente soubesse que não é real. Então eu acho que alguém que vai estudar sobre a esquizofrenia fala, nossa, mas como assim que a pessoa não percebe que isso não é verdadeiro? A gente meio que conseguiu perceber o que passa pela cabeça de alguém assim, que tá vivendo que aquele Charles era tão real quanto qualquer uma das outras pessoas que estava junto com ele. Uhum. E esse foi, acho que o grande achado do filme, né? Que eu acho que ele teve um efeito de elucidar o que é o efeito, o que é a resposta do sujeito frente a uma alucinação. É claro que é um recurso fílmico, né? Às vezes esses vultos não aparecem com esse nível de materialidade como a gente viu,
né? Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, busquem a história real do John Nash, porque tem algumas coisas ali que foram realmente recursos fílmicos, né? Mas que tiveram um efeito que é esse, de confundir a gente. Eu acho que esse é um predicado do roteiro do filme, do diretor, porque a coisa parece muito real, né? Do jeito como é apresentado, a gente começa a ficar confuso. O que é real e o que é fantasia, né, dentro dessa vivência do personagem, né? Mas a gente às vezes vai ter diferentes níveis de materialidade na prática, com pacientes esquizofrênicos mesmo. Eu já tive paciente, por exemplo, me lembro de um especial que eu acompanhei lá no hospital psiquiátrico, ele dizia que tinha um demônio que o acompanhava o tempo inteiro, e esse demônio ficava dando picaretadas nele, né? Era uma figura que aparecia e que, na verdade, o acompanhava, e ele descrevia, olha, é uma figura assim, assim, assado, ele tem uma picareta na mão, então ele conseguia dar ele conseguia materializar mesmo essa alucinação. E outros pacientes falam, às vezes, de ruídos, falam de uma voz que fala alguma coisa e depois desaparece, né? Então, depende muito do tipo de vivência da pessoa. Às vezes é alguma coisa mais sistematizada, às vezes é uma coisa mais desconstruída. No Eu caso li do uma John Nash, eu acho que é isso. Eu Fala, li uma Rila. crítica ao filme que estava falando que quando fizeram esse filme, o John Nash e a esposa, eles ainda não eram vivos, então eles tomaram muito cuidado no que pôr porque temiam um processo, e falaram também que acabaram, assim, não colocando coisas mais complicadas da vida dele, como, por exemplo, ele não teve um happy ever after com a esposa, ele se divorciou, ela se divorciou dele, então tiveram, Uhum. tipo, vários elementos que não colocaram no filme. Eu acho também que tinha umas coisas que o John Nash teve no meio dos surtos dele, falava umas coisas racistas, antissemitas também, e isso acabaram não colocando. Então, que a gente não tem uma visão completa de realmente, assim, os lados mais obscuros eles não colocaram. Uhum, uhum. Até por uma questão de zelo, é isso que você está explicando, né? Para não entrar em nenhum tipo de atrito judicial depois, né? É, Enfim, teve um lado do filme que ele teve um quê de romantizado mesmo. A gente tem que lembrar que uma obra fílmica tem por intenção aí, né, angariar espectadores, né? Então a gente vai ter as devidas adaptações, né, e omissões, né, da história original. Mas o que eu acho que o filme ele é fidedigno no sentido de mostrar um pouco como é que foi o percurso dele na linha do tempo de uma maneira mais geral, né? Era uma pessoa que era um acadêmico, mas que já tinha aquilo que a gente chama de fase prodrômica, né? Então, antes do surto, ele já tinha algumas dificuldades, principalmente no campo interpessoal, né? Isso aparece muito a questão mesmo da lida com as mulheres e tudo mais. E isso foi tomando corpo com o passar do tempo. Então, do ponto de vista processual, eu acho que o filme ele é muito feliz para mostrar um pouco como é que a coisa não surge do nada, né? Ela vai num crescendo, né? Ela vai numa espécie de agregação de coisas que vão acontecendo ao longo da história de vida da pessoa. Mas que teve omissões, com certeza teve, né? Até na intenção, como eu falei, né? De evitar alguma complicação judicial ou qualquer coisa do gênero, né? Ô, Pro, é Pode que eu não falar, sei se Mário. entra muito numa coisa de, tipo, você acabar falando, dando resposta pra gente sobre a questão do trabalho, mas é que isso tá me deixando muito na dúvida, tipo, porque, como você tá falando da questão da progressão e tal, porque então talvez naquele momento ele ainda não tivesse, vamos colocar como diagnóstico, naqueles primeiros momentos do filme onde ele só tem as alucinações, a esquizofrenia por, tipo, propriamente dita, é isso? É isso, exatamente isso. Ele vai ter um momento em que ele vai ter comportamentos mais disruptivos. E eu acho que isso acaba ficando muito demarcado no filme, quando a mulher dele começa a se aperceber, né, de que ele está diferente e que ela entra naquele galpão e ela vê a amplitude da disrupção dele. Então, é aquele galpão cheio de papeizinhos e notícias de jornal ali. Aí eu acho que foi o momento zero ali, onde ela se deu conta de que as coisas não eram só uma inventividade dele, né? A gente vai entrar aqui numa discussão ligeira que seja, né, entre a fronteira da genialidade, sobre a fronteira da genialidade para a loucura,
né? Tem muitas pessoas aí que são artistas, tal, que talvez tenham experiências aí, inclusive alucinatórias, que são inspiradoras para elas, às vezes, produzirem uma obra. Se a gente pensar num pintor, num músico, né? E que a gente vai ter uma pessoa que talvez está aí nessa fronteira, né? Entre a genialidade e a loucura, e que não necessariamente tem um diagnóstico de esquizofrenia. Né? Por isso que é uma discussão sempre muito bem-vinda, né? Até que ponto a gente tem uma questão de uma patologização de algumas coisas em detrimento de outras. Né? Então, ali a gente vai ter algumas coisas que demarcam um momento em que o John Nash não era só um cara meio esquisito, né? Uma pessoa que tinha um jeito muito inusual de lidar com algumas coisas do cotidiano dele, mas ainda era um gênio da matemática. E a gente já tem alguma coisa que destoa disso, que começa a gerar uma disrupção mesmo, né? A Trilha estava falando que ela achava no começo que ele estava trabalhando para a gente de verdade, porque tudo realmente acaba sendo muito, né, construído de uma maneira a fazer a gente pensar a respeito disso, né? A Thais está perguntando aqui, naquela parte de que o Patcher, a outra alucinação, dirige o carro e tem tiros e tal, isso seria um surto, sim. Ali também já demarca que ele já está tendo alguma coisa que vai para além da alucinação, já tem ali toda uma constatação delirante da realidade, alguma alteração de comportamento mais expressiva. Sim, né? Então, eu acho que ele realmente foi chamado para trabalhar para o governo, mas depois disso começou a haver o agente ou não. Até onde eu sei, agora estou lembrando aqui, tem esse detalhe, eu vi a história real dele, parece que ele esteve às voltas com alguma questão de um chamamento aí de trabalho em parceria com o governo. Só que essa questão ela começou a ir para além do que tinha sido demandado para ele. Então ele começou a achar que realmente ele fazia parte aí de alguma coisa governamental, né, além da experiência real dele. Né? Sim, eu entendi que essa alucinação com a gente aconteceu porque ele estava insatisfeito com o emprego no governo. É exatamente isso que a Marcela está falando aqui. Teve algum momento em que ele começou a exacerbar essa ideia de que ele poderia contribuir com alguma coisa ligada a um projeto governamental. Ele começou a mandar cartas, inclusive, né, para, acho que, se eu não me engano, até para o presidente, alguma coisa assim. Então, a partir dali, ele já começou a se desconectar com alguma coisa que era esperada dele, né, até onde agora eu estou me lembrando desse detalhe, né. Acho que ele começou a ver o agente porque ele foi excluído da decisão do governo. É isso mesmo. Agora vocês lembrando aqui de coisas que vocês já leram além, né, do Nash, é isso aí, né. Mas ele fez parte inicialmente. Fala, Pedro. Deixa eu te perguntar. Por exemplo, se você está no consultório e você vai percebendo pelo limiar, assim, que o paciente vai relatando alguns traços, alguns sintomas da esquizofrenia, o trabalho ele é feito a partir, depois que você nota isso, consegue provar, tipo, por várias séries de relatos e tal, você faz o encaminhamento para o psiquiatra, então tem essa inter-relação do psicólogo com o psiquiatra, ou você trabalha isso de uma outra forma, ou na própria análise? Depende, então, da linha teórica que você trabalha. Então, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, numa abordagem em que você valorize só a vivência subjetiva do paciente, talvez você vá trabalhar no plano do psicoterápico de forma exclusiva, né? Eu vou falar como é que eu lido com isso e vários colegas meus também. A gente trabalha em parceria com a psiquiatria, mas sempre pensando na questão que é muito pessoal, né? Então, eu costumo dizer, falei até para outra sala, né, que delírio e alucinação, o conteúdo dessas duas coisas mantém uma conexão com a biografia do paciente, né? Não é à toa que a gente tem alguém que tem um delírio de grandeza ou um delírio persecutório. E acho que isso é do campo do psicoterápico poder lidar, né? Por que de repente uma pessoa tem um delírio de influência? O que na biografia desta pessoa pode consubstanciar esse tipo de conteúdo delirante, né? Então, ainda que eu trabalhe numa perspectiva de melhora do sintoma,
Porque essa pessoa, às vezes, ela pode, de verdade, sofrer bastante com aquilo que ela está vivendo ali, né? Por isso que eu trabalho em parceria com um colega, uma colega da área da psiquiatria. Isso não tira de cena a gente trabalhar com essa questão subjetiva, aquilo que é pessoal, né, da vivência desse paciente. Eu não sei se eu esclareci a tua dúvida. A gente trabalha realmente nas duas fronteiras, Uhum, né? entendi. Mas aí você, por exemplo, eu não sei se isso vai no âmbito, como você falaria, tipo, isso para o paciente? Tipo, olha, tô percebendo que você tem alguns traços e tal, de esquizofrenia, seria bom fazer esse encaminhamento para o psiquiatra, ou de que forma que é trabalhado isso? Na prática, né? Eu não vou falar de um diagnóstico de esquizofrenia, porque isso, inclusive, pode até atemorizar muito o paciente, inclusive afastar ele, né, do cenário terapêutico. O que eu vou fazer é um apontamento para ele de que alguns pensamentos que ele está tendo talvez não estão sendo condizentes com o que está acontecendo com ele de verdade. Que eu percebo que talvez ele esteja imerso num tipo de pensar, né, que seja mais fantasioso, que seja até muito distante da realidade. Então, eu vou construindo com o paciente uma apresentação de uma hipótese que eu tenho, né, de que talvez ele precise, sim, de alguma coisa que vai para além do terapêutico, né? Se você faz esse trabalho de esclarecimento com o paciente, é, é, pelo menos a minha experiência não sei se eu sou uma pessoa afortunada enquanto terapeuta, mas eu consigo, junto com o paciente, construir uma ideia de parceria com ele, né? De modo que ele vai sim procurar alguém da área da psiquiatria. Eu tenho uma colega minha que eu costumo corriqueiramente encaminhar, né? Que é a doutora Ana. A gente conversa muito sobre os pacientes, então eu acabo muito apresentando para o paciente essa ideia de um tratamento mais ampliado. E o paciente, volto a dizer, não sei se eu sou uma terapeuta muito afortunada, mas ele acaba aceitando e ele procura, sim, né, a colega da psiquiatria e a gente continua fazendo o trabalho conjunto. Tá? Eu acho que falar assim, olha, você está esquizofrênico e vai procurar o psiquiatra não é muito produtivo. Eu Na também acho. prática, não é. Eu acho, inclusive, uma coisa segregadora dentro do campo terapêutico, né? A gente fazer esse tipo de apontamento, Sim, tá entendi. bom? Obrigado, prof. Nada, obrigado, Pedro. É isso. Bem, então aí a gente vai ter também, às vezes, né, que já para a gente concluir, né, a questão da esquizofrenia, a gente vai ter um paciente que às vezes ele vai começando a ter uma forma muito singular de lidar com as coisas do seu cotidiano, às vezes um comportamento mais rígido, mais repetitivo, né, uma dificuldade de mudar determinados padrões. Então, é aquele paciente que às vezes a família traduz como sendo uma pessoa teimosa, muito arraigada na maneira de lidar com algumas coisas. Eu dei o exemplo na outra sala, eu repito aqui, né? Um paciente que eu acompanhei, que ele tinha um delírio místico. Então, ele tinha diagnóstico de esquizofrenia, e o delírio dele tinha um teor mais místico, então ele achava que ele era um representante divino, uma pessoa que tinha uma missão na Terra, alguma coisa assim, e aí ele acabou ficando mais em casa, né, com esses sintomas mais negativos, inclusive ele ficava mais isolado de todo mundo, só que dentro do quarto dele, ele tinha várias imagens religiosas e ele tinha o hábito de acender velas, né? Então, o que começou a acontecer, né? Ele tinha um jeito de lidar com essa questão do místico dessa maneira, e ele gerou uma série de dificuldades da família de lidar com ele, porque vocês já podem imaginar, uma pessoa que acende vela o tempo inteiro, a casa fica, né, ali impregnada de cheiro de parafina queimada, né? Então, a família tentava persuadi-lo a não acender tantas velas dentro do quarto, mas para ele era muito difícil e ele tinha esse comportamento que era uma coisa constante, né? É um exemplo que eu dou aqui, né, de alguém que de repente tem formas, né, muito suas, às vezes, muito rígidas, às vezes, de lidar com algumas coisas que mantém uma certa conexão, até com uma certa experiência delirante que ele tenha, né? E a questão mesmo, né, dos sintomas negativos que eu tinha falado, né, a questão do autocuidado,
da higiene, né? Isso também às vezes vai gerando uma série de problemas para esse paciente, né? Essa questão de uma certa forma mecanizada de lidar com coisas do cotidiano, e às vezes ele vai criando conflitos, inclusive com a família. Essa é a razão pela qual é muito útil a gente às vezes também prestar, né, algum tipo de apoio terapêutico à família, nem que seja em caráter de psicoeducação, né, que a gente chama na área de saúde mental de psicoeducação, que é você trabalhar com alguns temas em especial e com formas de manejo dessas situações, né? A gente não entra numa questão mais aprofundada, mas, né, a psicoeducação ele tem esse escopo, né, de poder oferecer algum tipo de aparato em que, por exemplo, então a família tem uma lida diferente com algumas coisas no cotidiano com esse paciente, né? E aí, terminando mesmo, né? Então, essa questão de definir um plano terapêutico para cada paciente. Então, com pessoas com sintomas negativos, aqui só para deixar já registrado o que eu tinha comentado, a entrada de um AT, né? A participação no CAPS, por exemplo, no Centro de Atenção Psicossocial, que é um dispositivo que a gente tem na saúde pública e que vem, ainda bem, se disseminando cada vez mais Brasil afora. O CAPS ele tem uma intenção de ser uma unidade ambulatorial, ele não é uma unidade de internação, onde o paciente tem uma programação, né, de participação em grupos, em atendimento individual, em oficinas, que possam ter aí o escopo, a intenção de poder potencializar aquilo que o paciente pode ainda desenvolver em termos de reabilitação psicossocial. Então, esse paciente com sintoma negativo, ele talvez beneficie bastante, né, de frequentar um CAPS, às vezes, ou diariamente, ou alguns dias da semana, para ele ter esse tipo de estratégia facilitada, né? E pacientes com sintomas positivos, né, se beneficiam de ações que os ajudem a se organizar frente à ruptura psíquica, né, que vai acontecer bastante. Então, a gente precisa de alguém que possa ser até alguém que possa tranquilizar esse paciente, né, durante um surto de que as coisas estão fora do controle naquele momento, mas que a gente está buscando juntos alguma alternativa para ele não estar tão imerso nessa vivência psicótica. Às vezes você levar essa pessoa numa unidade de saúde mental acaba sendo bem interessante nesse momento, você sensibilizar essa pessoa a buscar ajuda. É isso que o Pedro estava perguntando. Então, o paciente que a gente está atendendo no consultório e que a gente possa, então, alertá-lo sobre a necessidade de que talvez ele tenha que fazer alguma coisa para além da terapia, né? Então, isso é uma questão que a gente tenta sublinhar com esse paciente que está nesse momento mais desorganizado também, né? A gente dá eu costumo dizer, né, dá uma moldura, né, para aquilo que está muito desconstruído, né? Se a gente puder oferecer isso para o paciente, vai ser com certeza de muita valia, né, para que ele possa melhor se organizar. Ô, prof, Fala, Mário. eu acabei vendo aquela reportagem inteira da Liga, eu gostei bastante na realidade dela, tipo, a forma como eles fazem a reportagem é muito legal, né, no programa, enfim. Uma coisa que eu não entendi só, nesses casos, por exemplo, dos pacientes em surto, por exemplo, assim, eles são internados pelo fim de semana ou alguma coisa desse tipo? É isso que acontece? O que a gente tem hoje de recursos em saúde mental, Mário, é assim, quando o paciente está muito desorganizado, a gente tem o recurso da internação por um tempo bem limitado. Então, a gente tem unidades de saúde mental em alguns hospitais gerais. Então, vou dar aqui o exemplo da Santa Casa, que tem a internação por 2 dias, até oferecer uma melhora, né, propiciar uma melhora do paciente. A gente vai ter algumas unidades de saúde mental, alguns CAPs, inclusive, né, o CAPS 3, né, o CAPS 3 ele tem um funcionamento 24 horas, é diferente do CAPS 1 e 2, que eles têm um funcionamento diurno, né, o tempo de oferta, né, de assistência para os pacientes é mais no período das 7 até as 5 da tarde ou até as 8 da noite, no caso do CAPS 2. O CAPS 3 ele tem alguns leitos de tratamento mais emergencial.
Então, o paciente ele fica até internado, ele fica sendo acompanhado durante esse período, mas a ideia é dar alta para esse paciente o mais rápido possível. E, por fim, a gente vai ter ainda unidades de internação psiquiátrica, né, que tem que ser usadas assim de forma muito parcimoniosa. Só quando a gente tem um paciente que está muito desagregado, ou sem retaguarda social, ou com ameaça de tirar a própria vida, um risco real mesmo, uma desorganização interna muito intensa, é que a gente pensa numa internação que também, nesse caso, não vai ultrapassar mais do que um mês, no máximo. Quando o paciente não está respondendo ao tratamento feito no CAPS, ele precisa ficar internado numa condição mais protegida. Então, a gente tem também essa alternativa. Então envolve basicamente os momentos mais agudos, né, dos sintomas, né? Exato, é isso mesmo. A internação ela é pensada sempre na perspectiva do quadro agudo, né? Não tem mais essa história que tinha tempos atrás o paciente ficar internado indefinidamente, né? Isso não é mais uma coisa encorajada. Então, as equipes que trabalham em unidade de saúde mental, eu fiz parte de uma delas, logo que a gente via que o paciente estava melhor e ele tinha condição de fazer o tratamento ambulatorial, a gente dava alta para essa pessoa, porque ficar num ambiente de hospital psiquiátrico é muito degradante, né? É uma coisa que é uma experiência péssima para qualquer pessoa, né? Infelizmente, o que a gente tem ainda são os pacientes moradores, né, que são ainda muito esse resquício do modelo manicomial. Então, lá no Água Funda, a gente tinha dos pacientes que eu acompanhava, que eram 12 pacientes na unidade de internação, na época a gente tinha 3 ou 4 deles que eram moradores do hospital, né? E por que eles ficam como moradores? Porque eles vieram de outras unidades psiquiátricas, então a gente tinha gente do Juqueri, da Casa de Saúde Anchieta, de outras unidades que fecharam, e aí a gente vai ter a migração desses pacientes para um outro hospital. E aí esses pacientes moradores, geralmente são pessoas que são totalmente desenraizadas de qualquer grupo familiar, a gente não tem mais notícia de ninguém da família com quem a gente pudesse estabelecer um diálogo pensando na perspectiva de dar uma alta. Então, são pacientes que às vezes ficam indefinidamente no hospital até morrer, literalmente falando assim, até envelhecer e depois morrer. Por isso que a gente ainda tem isso, e a tendência é diminuir, mas temos ainda esses pacientes. Tá bom? É isso então, a gente vai começar a falar pouquinho, só vou apresentar, na verdade, para vocês os quadros mentais orgânicos, que é o nosso próximo tema, que é um outro guarda-chuva, tá, gente? Então, aqui a gente está falando aí de quadros psicopatológicos, que, na verdade, eles têm uma outra origem, que é um problema de saúde, efetivamente. Então, por isso que a gente vai encontrar muito, né, num ambiente de hospital, ambulatórios, né, convencionais, às vezes, esses pacientes que têm uma doença que acomete o cérebro diretamente, ou que fazem algum tratamento, ou que têm alguma alteração fisiológica que gera algum tipo de agravamento do ponto de vista emocional, né? Então, nesse grande guarda-chuva, a gente vai tratar basicamente de 2 quadros, né? Então, na sequência aí do delirium, que vai ser o próximo tema que a gente vai tratar, são as síndromes demenciais, que a gente vai ver depois, né? Mas, em princípio, a gente vai ver isso na próxima aula, logo de saída, vão ser as síndromes confusionais agudas, né? Ou o chamado delirium. Percebam que aqui a gente tem uma expressão grafada de jeito diferente do que é o delírio, né? Que a gente viu tanto aqui nas síndromes psicóticas. O delirium, ele é uma expressão em latim que remete à ideia de quadro confusional, né? Então, a gente tem, por exemplo, não sei quem já teve aqui alguém internado na UTI, né? Eu espero que não, mas que quem teve algum familiar que ficou internado na UTI, é aquela pessoa que às vezes fica, né, com um nível de consciência mais rebaixado, com desorientação, com falta de atenção, que não consegue ser responsivo a uma conversação. Isso é o típico quadro confusional agudo.
que às vezes pode se decorrer de uma série de coisas. Eu vou só avançar aqui, né, um slide, e a gente termina nele mesmo. Que é isso, a gente tem uma série de situações aqui que eu vou, de forma bem resumida, traduzir aqui. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma medicação que gera um quadro confusional. Então, como a origem do quadro confusional é uma condição fisiológica, uma doença, algum medicamento, e que a gente tem, na medida em que a gente corrige esse quadro orgânico, a pessoa melhora do quadro psíquico que ela está apresentando. Vou dar aqui um exemplo, também de uma vivência minha. Eu trabalhei alguns anos com pacientes renais crônicos, as pessoas que têm uma insuficiência renal crônica, o rim parou de funcionar, eles têm que fazer hemodiálise, né, que é a filtragem do sangue extracorpórea, né? Então, o paciente que faz hemodiálise, ele tem que ir 3 vezes por semana no hospital para fazer essa filtragem. O rim não faz mais isso, então uma máquina tem que fazer isso, né? Então, se essa pessoa deixa de fazer hemodiálise, o que vai acontecer? Aquilo que devia ser expelido pela urina, ureia e creatinina, não são eliminados, fica circulando no sangue desta pessoa, né? Tanto é que ela tem, inclusive, um hálito, às vezes, né, que a gente chama de hálito urêmico, né? Ela tem um certo cheiro de urina mesmo, que às vezes ela sua, ela tem, né, no hálito mesmo, aparece, né? Então, é como se a gente tivesse um pouco do que é próprio da urina, né, ureia e creatinina circulando no sangue do paciente. Digamos que essa pessoa não faça hemodiálise, porque por algum impedimento ou por escolha, mesmo por opção. O que vai acontecer? Ele é um grande candidato a ter um estado confusional agudo, porque essa ureia e essa creatinina vão circular no organismo e vão afetar o cérebro desse indivíduo. Então, ele chega no hospital, às vezes, um quadro confusional, por quê? Por falta de hemodiálise. E aí, como é que ele melhora plenamente? Se a gente fizer hemodiálise nele. Então, essa pessoa vai fazer uma sessão, né, de hemodiálise, e aí a gente, 3 horas depois, 4 horas depois, vai ver um indivíduo que volta à normalidade. A gente corrigiu o fator orgânico que levou ao quadro confusional. Vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com o hospital, talvez algum de vocês tenha vivido isso, uma pessoa que tem febre alta. Aquelas febronas de amidalite, aquelas coisas que às vezes acometem algumas pessoas. A pessoa chegou lá 39 de febre, 40 de febre. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ficar com um quadro confusional. Por quê? Primeiro porque talvez ela tenha, então, talvez não, certamente ela vai ter um quadro infeccioso, a infecção leva à confusão mental, e segundo, porque o aquecimento do corpo, hipertermia, né, a febre, vai aquecendo também o tecido cerebral. A pessoa ela está toda quente, inclusive o cérebro dela. Isso também é um fator que leva a quadro confusional. Como é que a gente resolve isso? Né? Com um antitérmico ou com algum tratamento de choque mesmo, né? Com uma antibiótico terapia. Você faz a pessoa melhorar da infecção, ela melhora do quadro confusional. Por fim, um terceiro exemplo. A pessoa fez uma cirurgia, ela usou, né, uma anestesia. Então, ela sai da cirurgia, ela não vai direto para o quarto, né? Inclusive, a família fica apavorada. O que aconteceu na cirurgia? Teve alguma complicação? Isso tem uma explicação. Ela, quando sai da cirurgia, ela vai para uma sala anexa ao centro cirúrgico chamado RPA, retaguarda pós-anestésica. Por que ele não vai direto para o quarto? Porque é muito corriqueiro que algumas pessoas tenham quadros confusionais na hora de acordar da anestesia. Aí a gente tem uma questão, uma explicação metabólica. A pessoa ela vai ter ainda resíduos daquela anestesia circulando na corrente sanguínea, isso vai afetar o cérebro novamente, e isso vai gerar um quadro confusional, né? Por isso que ela precisa ficar numa retaguarda pós-anestésica, metabolizar aquele anestésico por completo, depois que ela melhora, ela desce para o quarto. Então, vejam que a gente vai ter sempre um disparador que afeta, né, o corpo de alguma maneira, e aí algum tipo de consequência do ponto de vista psicopatológico, né? Tá bom? É isso. Aí a gente continua na próxima aula. Eu só abrir aqui rapidinho o sistema, só um instantinho.
A Thaís já avisou aqui, né, que ela vai ter que sair. Então, não vou lançar falta para ela. Só um instantinho aqui. Pessoal, vou iniciar aqui a chamada de vocês. Alan, Alice, Ana Júlia, Ana Keuli, Ana Luísa, Ariane, Beatriz Ferrari, Beatriz Lopes, Beatriz Parreiras, Bianca, Breno, Bruna, Bruno, Camila Brandão, Carolina, Cecília, Chiara, Denise, Diana, Edmilson, Estela, Fernanda, Gabriel Aires, Gabriela Takeuchi, Gabriela Nakamura, Giovana, Isabela, João, Juan, Júlia, Juliana Biancolin, Júlio, Camila, Larissa, Laura, Leonardo, Letícia, Loren, Lucas, Luísa, Marcela, Maria Carolina, Maria Eduarda Castro, Maria Eduarda Júlio, Maria Eduarda Martins, Maria Isabela, Mariana, Mário, Aqui. Matheus, Milena, Nicole, Nicole Soares, as 3 Nicoles, a Silva Soares e a Camargo, a Silva tá aí, Nicole Silva Palha. Peraí, Fernanda, que eu já vou ver, já tirou a tua falta. Nina, Paola, Paulo, Pedro, Rafaela Guzmão, Rafael, Rosane, Sofia, Thaís Trevisan, Terrila, Thaís, Tobias, Wagner, Aqui, professora. Vitória e William. Pessoal, ficaram com falta, eu sei que teve gente que chegou depois. Alice Pietra, Ana Júlia Cordeiro, Alice, eu estou tirando a sua falta, a Ana Júlia está aí, o Breno, a Denise, a Fernanda, que já avisou que está aqui, já estou tirando a tua falta, Gabriela Nakamura, Denise, também estou tirando a tua falta, a Gabriela Nakamura, Giovana Carreira, o Juan, Júlia Pedrosa, Júlio, Maria Eduarda, Mariana Domingues, Milena, Nicole, Thaís Trevisan e Tobias. Então, agora eu estou vendo aqui, Denise, eu já tirei a sua falta. Imagina, eu que peço desculpas, Denise, é que eu estou aqui com metade da tela aberta aqui.
O Bruno também, o Breno, estou tirando a falta dele. Thaís estava aqui, deixa eu ver. Thaís também estou tirando a falta da Thaís Trevisan. A Thaís tinha avisado. A Denise, Maria Eduarda. Qual Maria Eduarda? Deixa eu ver aqui qual Maria Eduarda que tá. A Júlio Lopes, que tá com falta. Você tá com presença. Mais alguém, gente, que vocês saibam que caiu, que não conseguiu entrar? Não? Então tá bom. Estou mandando aqui a presença de vocês. A lista. Pessoal, a gente se fala então semana que vem, viu? Fiquem bem. Beijo grande. Tchau, tchau. Boa semana.